O que nós veremos aqui nesta manhã? 7 pontos intencionalmente divididos: a natureza e o propósito do livro do Apocalipse, os gêneros literários, os temas teológicos centrais dentro da literatura, a estrutura literária e a recapitulação do livro, a hermenêutica reformada, a escatologia reformada e também vamos terminar com uma mensagem pastoral. Primeiramente, qual é a natureza e o propósito do livro? Entender isso é fundamental, porque nós não estamos diante de uma literatura qualquer, dentro de todo o arcabouço do livro da Bíblia. Nós não estamos diante de um livro simplesmente histórico, poético, nós estamos diante de um livro que tem uma peculiaridade muito grande. O livro do Apocalipse é, para muitos, um dos escritos mais desafiadores do Novo Testamento. Por exemplo, Lutero, ele tinha um aborrecimento com o livro do Apocalipse. Ele achava até que o livro não deveria nem constar dentro da Bíblia, por causa da complexidade dele. Calvino, de todos os comentários que ele escreveu do Novo Testamento, apenas 3 documentos ficaram de fora antes, obviamente, da sua morte. Um deles, o livro de Apocalipse. Alguns especulam que Calvino evitou intencionalmente tratar sobre o livro do Apocalipse por causa da complexidade que ele envolve. Então, se esses grandes homens do passado tiveram uma dificuldade de lidar com o livro do Apocalipse, irmãos, não é diferente também para muitos de nós. Lidar com o livro do Apocalipse é de fato um grande desafio. Frequentemente ele é evitado e mal interpretado. Aliás, muitos, quando pregam no livro de Apocalipse, geralmente pregam capítulos 2 e 3, as 7 cartas da igreja. Aí dá um salto lá para o capítulo 5, quando Cristo, ele vai àquele que está sentado no trono e toma da sua mão o livro, e ao tomar esse livro, todas as miríades de anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os redimidos na presença de Deus se rendem em adoração ao Cordeiro. Então pregam geralmente capítulos 2, 3, capítulo 5, aí dá um salto lá para o capítulo 12, só na primeira parte, das 3 partes do capítulo 12, só pregam a primeira parte. Aí do capítulo 12 dá praticamente um salto lá para o capítulo 21, e só a primeira parte do capítulo 21, versos 1 até o verso 9. E aí geralmente nós não ouvimos mais pregações dentro do livro do Apocalipse, né? Parece que o livro ele se resume apenas a essas pequenas partes de 22 capítulos, porque na verdade nós nos sentimos desafiados pela natureza do livro, pela complexidade da sua literatura, e muitos acabam evitando quando não interpretam muito mal dentro de uma perspectiva equivocada biblicamente falando. Contudo, o livro, a natureza do livro, ele expressa a gloriosa soberania de Cristo sobre toda a história. E saber disto é extremamente encorajador. Ler o livro e ser diante dos nossos olhos revelada a soberania de Cristo sobre toda a história. Olha o que acontece no capítulo 5. Ele toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e todos se rendem em adoração a ele. E ele soberanamente começa a revelar os decretos eternos de Deus à medida que vai quebrando os selos. E esses decretos eternos, inclusive redentivos, vão se cumprindo, porque Cristo é aquele que tem o livro na mão, o único encontrado digno, e é Ele quem executa cada um desses eventos na história da redenção, segundo os eternos decretos da divina Trindade. Então, ler o livro do Apocalipse, entendendo a sua natureza e o que ele revela, é extremamente encorajador. No meio do caos no qual todos nós vivemos, saber que, embora para nós as coisas pareçam fora de controle, nada está fora do controle daquele que reina e reinará eternamente. Sua mensagem central não é o caos do mundo, mas a ordem do céu. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo que não lê o livro do Apocalipse por medo, porque ele fala de muitas tragédias e ações demoníacas extremamente devastadoras. Mas, meus irmãos, no meio do caos que a humanidade se tornou e ainda se tornará,
o que nós vemos, na verdade, é o poder das trevas sendo subjugado pela vitória de Cristo. Então não tenha medo de abrir o livro e lê-lo, porque o que você constatará na leitura do livro do Apocalipse é a vitória do nosso Senhor Jesus sobre todo o poder das trevas. Os ímpios parecem estar no controle da história do nosso país, mas os seus dias estão contados. Eles hão de se render diante do Senhor Jesus, e todas as suas obras perversas hão de ser humilhadas diante daquele que é o único Senhor da história. Por isso, você pode abrir o livro do Apocalipse e lê-lo na confiança de que você será profundamente encorajado. O termo Apocalipse significa literalmente revelação. Por isso que nas Bíblias, na língua inglesa, o título é Revelation, porque é este o significado literal da palavra grega Apocalipsis. E a ideia é que o livro está trazendo à tona, está revelando aquilo que antes estava oculto. Não há surpresas da parte de Deus. Tudo está devidamente organizado e tudo já foi, pelas Escrituras, devidamente revelado. Não há surpresas. Nós não caminhamos rumo a um desconhecido futuro. Nós não estamos caminhando em face de uma esperança meramente subjetiva. Não, meus irmãos, pelas Escrituras, nós estamos andando rumo àquilo que é mais concreto, mais sólido do que qualquer objeto diante dos nossos olhos, porque tudo já foi revelado pelas Escrituras. Então ninguém poderá dizer no final, diante do Senhor Jesus, que foi enganado. Ninguém poderá dizer que chegou até Ele pelos seus méritos pessoais, porque tudo está revelado em todas as Escrituras. Logo, o livro não é um enigma, mas, como diz no capítulo 1, verso 1, olha como começa o texto do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Então, o protagonista do livro do Apocalipse não é Satanás, não é o chamado anticristo. O protagonista não é a horda de demônios atuando na história da humanidade. O protagonista do livro do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. É um livro que enfatiza a sua pessoa, a sua natureza, a sua missão, o seu triunfo eterno. O livro do Apocalipse trata objetivamente da pessoa de Jesus. Ele é o centro da revelação, e o trono é o seu palco. Todo o enredo aponta para o governo soberano de Deus, a vitória final de Cristo e a perseverança dos santos. É isto que trata a natureza do livro. Agora, quais são os gêneros? Porque nós temos uma regra hermenêutica para cada gênero literário. Você não pode interpretar um texto histórico como você interpreta um texto, por exemplo, poético. E aí nós temos os salmos, nós temos o chamado cântico dos cânticos, ou cantares, ou simplesmente cântico. Você não pode pegar, por exemplo, um livro histórico como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e interpretar da mesma forma que os livros poéticos, nem tampouco você não pode interpretar da mesma maneira textos como cartas e epístolas paulinas, que densamente têm a preocupação de ensinar doutrinas. Então, são normas doutrinárias expostas pelos apóstolos. Então, para cada gênero literário, você precisa regular a sua visão e a sua interpretação. Então, ler o livro do Apocalipse, nós precisamos entender qual é a natureza desse livro e também quais são os gêneros envolvidos. Geralmente se diz que o livro do Apocalipse, ele contém, ou ele é baseado simplesmente no gênero chamado apocalíptico. Mas não só encontramos literatura apocalíptica no livro de Apocalipse, tá? Existem outros dois gêneros. O primeiro, obviamente, é o que predomina, o gênero apocalíptico, por empregar visões e símbolos. Então, João, ele é introduzido a um cenário espiritual,
no qual ele tem percepções dos eternos decretos de Deus sendo realizados na história da humanidade. E nesses cenários que João está contemplando, ele, como diz a ordem lá no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus diz para ele que ele tem que escrever em um livro. Então, o que João faz? Ele não descreve literalmente o que ele viu. É por isso que nós temos na literatura apocalíptica palavras que predominam na descrição daquilo que ele viu, como, segundo, semelhante, porque o que João contemplou foi tão profundamente espiritual, que ele buscou um recurso literário para transcrever o que ele viu. Então, o que nós temos aqui são verdades descritas no esforço que João faz para descrever aquilo que ele viu. O livro de Apocalipse contém predominantemente um gênero chamado apocalíptico, onde você tem visões, onde você tem símbolos que predominam na descrição do que ele viu. Então, a literatura apocalíptica não pode ser traduzida ou interpretada literalmente. Não podemos ler literalmente, como alguns fazem, né? E fazem de uma forma muito desequilibrada. Interpreta de forma literal parte da visão, e outra parte da visão não interpreta de forma literal. Causa uma confusão no entendimento do livro. Tá? Então, o gênero literário de apocalíptico, ele predomina em todo o livro. Epistolar é outro gênero que nós encontramos dentro do livro. Isso está registrado no capítulo 1, versos 3 a 4, quando Jesus diz para João escrever em livro, e nos capítulos, e destinar às 7 igrejas, tá? Da Ásia Menor, e aí você tem as epístolas, as cartas, as mensagens destinadas a essas igrejas. Nesta parte, nós temos, portanto, o gênero epistolar. Assim como nós interpretamos os documentos do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e outros documentos do Novo Testamento, assim também nós interpretamos esta parte do livro, por se tratar de gênero literário epistolar. E a outra natureza desse livro, capítulo 10, verso 7, capítulo 22, verso 9, provam que no livro do Apocalipse, especialmente a partir do capítulo 6, você vê no meio do gênero literário apocalíptico, esse chamado gênero profético, porque diz respeito àquilo que haveria de acontecer a partir dos dias do apóstolo João. Então, esses 3 gêneros, eles estão presentes em todo o livro e devem ser considerados na nossa leitura. Seu estilo é simbólico e profundamente teológico. Os números, as cores, as imagens têm função doutrinária e pastoral e não devem ser lidos de modo literalista. Por que João descreve, por exemplo, aquelas pedras preciosas ornando os portais do reino celestial, os muros, nas portas, as descrições dos 24 anciãos, os apóstolos e também dos filhos de Israel? Por que todas aquelas cores são descritas e foram informadas? Nada disto foi em vão. Tudo isso tem a ver com aquilo que... Deixa eu voltar aqui. Tudo isso tem a ver com a intenção do autor, que estava sob a inspiração divina. Então nós não podemos ignorar. E daí vem um esforço na minha literatura, no meu livro, de buscar dentro das Escrituras, encontrar qual é o significado desses detalhes que compõem a literatura do Apocalipse. Porque geralmente, quando lemos, nós lemos fazendo um voo rasante e até ignorando partes significativas do texto, porque nós não conseguimos compreender. Ora, nós precisamos compreender o livro na sua totalidade.
E esse livro que foi publicado, ele traz esse esforço de ajudar a entender o significado de todas essas questões particulares da literatura. Quais são os temas teológicos centrais do livro? Então, a chave interpretativa está lá no capítulo 1, verso 19. Então, como que nós vamos interpretar o livro? A chave está aqui. Jesus disse para João: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, quando Jesus disse, escreve as coisas que viste, está se referindo a eventos passados na experiência de João. Depois ele diz o seguinte, e as que são, algo que está relacionado com os seus dias presentes. E depois, aí nós temos a parte profética, as que hão de acontecer. Então isso está claro na estrutura de todo o livro do Apocalipse. Esta divisão estrutura todo o livro e cada parte comunica um tema central a ser compreendido, como veremos agora. Então, na primeira parte do livro, capítulo 1, as coisas que João viu estão registradas no primeiro capítulo. Tá? O que nós temos ali como tema teológico do capítulo 1? Cristo está glorificado e detém autoridade absoluta no meio do seu povo. O que nós chamamos na teologia sistemática de cristologia. Ali você tem uma descrição teológica sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ele está no meio do seu povo, ele está atento ao seu povo, ele detém toda a autoridade, por isso as 7 estrelas estão na sua mão. Mas ele também está no meio do seu povo, ele é visto entre o candeeiro, ele é visto no meio do povo de Deus, e ele mesmo interpreta que esses candeeiros, essas estrelas significam as igrejas da Ásia Menor. Tá? Então nós temos ali Cristo glorificado, ele veio ao mundo em estado de humilhação, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e glorificado foi elevado às alturas e está sentado à destra de Deus, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Jesus, como aquele que está sentado ao lado de Deus Pai, é aquele que espiritualmente está no meio do seu povo, reinando no meio dele. E ele está atento à realidade da sua igreja. Então, Cristo está glorificado e detém autoridade absoluta no meio do povo. Depois, nos capítulos 2 e 3, as que são, disse Jesus. Aqui nós temos mais uma manifestação de Jesus, ou uma revelação de Jesus no meio do seu povo. Ele está atento a ele, avalia, adverte e consola. O que nós chamamos na teologia sistemática de eclesiologia. Nós temos ali um tema teológico relacionado com Cristo, mas que afeta a vida e a vivência da igreja. A natureza da igreja, as suas experiências e como Cristo adverte, consola, avalia, julga a sua igreja, o seu povo. Depois, na terceira parte, capítulos 4 a 22, estão resumidos nessa sentença, as que hão de acontecer. Nós temos a revelação agora de Cristo, revelando e concretizando os eternos decretos, redimindo o seu povo, julgando os ímpios e triunfando sobre todas as forças do mal, o que nós chamamos de escatologia. Então você quer compreender escatologia? Primeiro, capítulo 4, contemple o Deus Pai assentado no trono. Você quer compreender a escatologia? Segundo, contemple Cristo, o único que foi encontrado digno de tomar o livro, abrir os seus selos e realizar todos os decretos divinos na história da humanidade. Porque a partir do capítulo 6, o que você verá será uma repetição, 5 ciclos de repetindo a mesma história de como Deus, por meio de Cristo, está e estará julgando toda a humanidade. E no meio, até a consumação final, e no meio de todas estas advertências e juízos, nós vemos o povo de Deus sendo preservado, aí nós vemos o povo de Deus sendo redimido, nós vemos o povo de Deus sendo vingado. Por quê? Porque Deus está sentado no trono, e Cristo é aquele que governa no meio do seu povo, e isso já foi revelado nos capítulos anteriores. Então, as coisas que hão de acontecer, capítulos 4 a 22, se concentram esses capítulos nesta revelação de Cristo, realizando os decretos, redimindo o seu povo, julgando os ímpios e, sobretudo,
triunfando sobre as forças do mal. E aí nós temos o tema da escatologia. Bom, qual é a estrutura literária e a recapitulação? E aqui nós chegamos num ponto que geralmente é o motivo de muitos não conseguirem compreender aquilo que o texto aborda, aquilo que o texto fala, tá? Porque muitas vezes lemos o texto como uma linha progressiva, sem considerar a estrutura de recapitulação dos mesmos eventos com perspectivas diferentes dentro do mesmo livro. Então, entender a estrutura é extremamente importante para compreender o livro. Um dos recursos recorrentes da literatura bíblica, especialmente da poesia hebraica, é o chamado paralelismo, o qual consiste na técnica de repetir frases e expressões semelhantes para reforçar e ampliar um sentido proposto. Um exemplo dessa recapitulação eu coloquei aqui no Salmo 1, verso 1. Diz lá: bem-aventurado o homem que... Aí você tem 3 frases falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Primeiro, não anda no conselho dos ímpios. E aqui nós temos quatro expressões. Nós temos o não, o anda, no conselho e dos ímpios. O que o salmista vai fazer? Vai repetir tudo usando as mesmas palavras. Não detém no caminho dos pecadores e, por fim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ao pregar sobre este texto, nós não falamos de 3, 4 ou 5 sentenças. Nós falamos de 2 sentenças. Bem-aventurado o homem que... As 3 últimas sentenças resumem uma só verdade: o homem que não se sujeita à influência dos ímpios. Não se sujeita à influência dos ímpios. E essas 3 sentenças, elas são repetidas, essas sentenças elas repetem uma só verdade. Isso que nós chamamos de paralelismo, e que está presente em todo o livro do Apocalipse, especialmente os capítulos 4 até o capítulo 22. Tá? É evidente que as 3 declarações são paralelas, mas há explícito progresso semântico com a repetição. O outro exemplo está no capítulo 11, agora de Apocalipse, onde nós encontramos uma citação, lá no verso 2, de 42 meses. O que esses 42 meses significam? Exatamente o que ele vai dizer no verso seguinte, no verso 3, os 1260 dias. Enquanto no capítulo 12, a citação de 1260 dias, ele é repetido no verso 14. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. João está falando a mesma coisa. João está falando exatamente desse período que antecede a vinda de Cristo. E aí, dentro do livro, eu explico essa composição de números que João ele faz. E o porquê ele faz estas distinções entre esses números: 42 meses, 1260 dias e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 sentenças falando a mesma verdade. Parece complexo, né? Parece complexo, né? Mas é importante nós entendermos que o livro está estruturado de uma maneira assim, ele está assim estruturado, por causa da compreensão que o judeu tinha dessa literatura apocalíptica, de repetição. Por exemplo, não está aqui, creio que muitos conhecem o livro de Provérbios, já leram o livro de Provérbios. Você lê o livro de Provérbios, parece cansativo, principalmente quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2. Parece que todo o restante do livro de Provérbios não precisa ser lido mais. Porque o que o autor, Salomão, que é o principal autor do livro, vai fazer, são repetições do que ele trata no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele faz isso de forma repetida, porque era assim que os judeus eram educados, por meio de repetição. E é assim, e ainda é assim, que os filhos são educados, por meio de repetições. O livro de Provérbios nada mais é que um manual de educação de filhos que Salomão compôs com base na experiência que ele teve com seu pai, Davi. Ele mesmo diz isso: olha, o que eu aprendi com meu pai, capítulo 6 de Provérbios, é o que eu ensino para vocês agora. Então é por meio de repetições. Então, ao abrir o livro do Apocalipse, temos que ter a ciência de que João, na visão que teve, ele vai repetir
A mesma história, usando palavras diferentes, semanticamente, enfatizando uma só verdade. Tá bom? Então, essas descrições de tempo, elas são equivalentes. E aqui está 4, primeiramente, cenas gerais de todo o livro. A primeira cena que nós temos vai do capítulo 1 até o capítulo 3. O que João contempla? A predominância da ação divina na terra. A segunda cena vai do capítulo 4 até o capítulo 11 de Apocalipse, que, aliás, termina com a história do arrebatamento da igreja. As duas testemunhas, representando a igreja, recebendo a ordem, dizendo: subam aqui, depois de terem sido perseguidas pelo dragão, e os ímpios, os homens do mundo, os perversos, zombando dos seus corpos expostos em praça pública. E naquela hora, a voz dizendo para aquelas testemunhas aparentemente mortas: subam até aqui. E elas então sobem à presença de Deus, e os que ficam contemplando o triunfo da igreja entram em estado de temor, há tremores na terra, porque agora é hora de julgamento. A mesma história está repetida no final do capítulo 6 de Apocalipse. Então, o que João vê agora é a predominância da ação divina no céu, capítulos 4 ao capítulo 11. Tá? Terceira cena, capítulos 12 ao capítulo 19. Agora João vai repetir a história, mas o foco já é essa relação entre o que está acontecendo no céu, no campo espiritual, e o que está acontecendo na terra. Capítulo 12, por exemplo, ele resume toda a história da redenção. Toda a história da redenção até o momento em que Satanás fica à margem do mar. E depois, capítulo 13, ele é representada, a sua extensão de Satanás se vê na manifestação da besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar. São as representações político-religiosas anticristãs que agora vão lutar, vão militar contra a igreja, porque o dragão foi impedido de avançar. O que aconteceu na ressurreição de Cristo? Ele foi aprisionado, assim como é descrito também no capítulo 20 de Apocalipse. Então, o que João vê aqui, a partir do capítulo 12, repetindo a mesma história, mas a ênfase agora é o que acontece no campo espiritual e acontece no campo terreno. E termina, capítulos 20 ao capítulo 22, a quarta grande cena, que nós chamamos de macro-enredos. Capítulo 20 ao capítulo 22, novos céus e nova terra. São 4 grandes cenas. Então, assim, para compreender o livro de forma mais simples, 4 cenas, tá? 4 cenas. João vai repetir essas histórias, ele vai repetir essas histórias nessas 4 cenas, mas considerando essas ênfases. Esses chamados 4 grandes enredos do livro, e que estruturam o livro do Apocalipse, esses 4 grandes cenas, enredos, eles vão se entrelaçar em 7 micro-enredos. Vai guardando, irmãos. Se quiserem, depois eu passo o slide para o pastor Jean, mas é importante guardar essas informações. Se quisermos entender de forma correta o livro, precisamos considerar essas estruturas. Então, primeiro o que nós temos no capítulo 1 ao capítulo 3, agora entrelaçando-se com os grandes enredos, as grandes cenas. Nós temos do capítulo 1 ao capítulo 3 uma introdução histórica, teológica e pastoral, tá? São as coisas que viste. É a visão inicial de Cristo no capítulo 1, que estabelece a autoridade e a glória de Cristo como centro da revelação, e as coisas que é Cristo entre as 7 igrejas, capítulos 2 e 3, apresentando as lutas da igreja na história, que serão desenvolvidas, ampliadas e julgadas no restante de todo o livro. Então, primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 3, introdução histórica, teológica e pastoral. E aí, por fim, o conteúdo das profecias, como já vimos, capítulos 4 até o capítulo 22. Como essas profecias elas estão organizadas? Primeiro, as coisas que hão de acontecer tratam objetivamente do juízo e o triunfo de Cristo, capítulo 4 ao capítulo 22. Então, os capítulos 4 e 5, aqueles 2 capítulos que mostram o Pai assentado no trono e o Filho digno tomando o livro, são o centro litúrgico teológico de todo o livro. É o prelúdio da história escatológica, apresentando a pessoa do juiz, Deus como soberano assentado no trono e Cristo o executor dos seus decretos eternos. Essa parte que nós chamamos aqui
de centro litúrgico teológico, essa parte é extremamente consoladora. Como eu disse, a partir do capítulo 6 começa o caos, né? A revelação do caos. E no meio desse caos, o triunfo de Cristo e a redenção de seu povo. O que já estamos vivendo. Eu me lembro antigamente, quando o meu pai me chamava, eu tinha que responder de Senhor. Eu fui educado, não faz muito tempo atrás, aí uns 50 anos atrás. Quando meu pai me chamava, eu tinha que responder Senhor. Hoje, o que nós vemos hoje? Nós vemos um avanço da iniquidade. Exatamente como Jesus advertiu no capítulo 24 de Mateus. E os apóstolos repercutiram essas palavras de Cristo, especialmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O que nós vemos é um avanço da iniquidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que nos últimos dias, que são os dias nos quais estamos vivendo, os filhos se tornarão desobedientes aos seus pais. Eles vão afrontar os seus pais. Eles vão medir esforços para competir com a autoridade dos seus pais. Os seus pais vão dizer, não ande por este caminho, e eles vão dizer claramente com seu comportamento, eu não aceito a sua autoridade sobre mim, e eu seguirei o caminho que eu julgo ser mais importante para mim. O que está acontecendo nos nossos dias já foi há milênios advertido por Jesus. Os dias estão intensificando a iniquidade entre nós, por se esfriar o amor entre os homens. O que haverá? Guerras e rumores de guerras, mortes se multiplicando, a violência se multiplicando, os filhos se levantando contra os pais, e tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Antigamente, parecia, pelo menos como igreja, que nós tínhamos um pouco mais de reverência em relação ao culto ao Senhor, o dia do domingo, de estarmos reunidos na casa de Deus. Parece que hoje, por se esfriar a piedade entre os homens diante de Deus, a fé se enfraquecer pelas seduções crescentes deste mundo que tenta atrair, inclusive os eleitos de Deus, parece que hoje o domingo é algo relativo, o culto é algo relativo, e a postura no culto é algo que não precisa ser tão radical, não precisa ser tão rigoroso assim. E quando não abandonamos a igreja, muitas vezes nos apresentamos diante de Deus sem nos preparar para isso. E o que está acontecendo diante dos nossos olhos é nada mais daquilo que já foi advertido. A iniquidade aumentando entre os homens, assim como aconteceu em Gênesis capítulo 6. Vai chegar um ponto que a iniquidade será tão absurda, assim como aconteceu no capítulo 6 de Gênesis, que Cristo será revelado gloriosamente nos céus para redimir eternamente o seu povo e punir aqueles que inclusive achavam que faziam parte do povo de Deus. E dirão naquele dia diante do Senhor, capítulo 7 de Mateus, Senhor, em teu nome fizemos e falamos várias coisas. E o que eles haverão de ouvir será nada mais, nada menos, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Se o caos se intensifica a partir do capítulo 6 de Apocalipse, para nós, o povo de Deus, se intensifica o encorajamento para que consagremos cada vez mais a nossa vida à medida que a iniquidade avança na sociedade. E quanto mais a sociedade avança na iniquidade, mais precisamos consagrar as nossas vidas, irmãos. Mais precisamos orar, mais precisamos nos dedicar às Escrituras, mais nos reunir com o povo de Deus, encorajando-se uns aos outros às boas obras, aquecendo a fé uns dos outros. Porque o que está previsto de acontecer na sociedade, de forma geral, não é nada bonito de se ver, como nós vemos a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse. E por que nós nos sentimos encorajados? Porque o capítulo 4 revela que há alguém assentado no trono, do qual relâmpagos saem. Já viu o relâmpago? A força, a violência da luz, do som, do impacto quando ele bate contra a terra, as árvores, carros. Você imagina, irmãos, o trono de Deus, do trono de Deus saem relâmpagos. Isso significa que a santidade de Deus é tão absoluta, que qualquer um diante de tal trono há de se tremer.
Ninguém se aproxima de qualquer maneira. O temor é profundo, e é isso que esta simbologia no capítulo 4 revela. Estamos diante de um Deus terrivelmente santo, poderoso, soberano. Sobre o seu trono há um arco, o arco que foi indicado lá no capítulo 9 de Gênesis, simbolizando que aquele que está no trono é o Deus que firmou um pacto. Juízes capítulo 2, verso 1 diz: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quando lemos Apocalipse capítulo 4, ali nós temos a revelação de um Deus que é soberano, que é temível, que é santo, mas é o Deus também da aliança, um Deus que é fiel e que não quebra, não abandona, não despreza a sua promessa. É isso que o capítulo 4 revela. E no capítulo 5, João está em lágrimas, porque ninguém, diante de um terrível silêncio no céu, ninguém foi encontrado digno de abrir os selos e trazer à tona a realização dos decretos redentivos, porque o que está diante de João é o caos. E ele se desespera, porque se ninguém é encontrado digno de abrir o livro, quebrar os selos, abrir o livro, então não haverá salvação, não haverá redenção. E ele se quebranta, ele chora, mas é consolado por um dos anciãos, dizendo: não chores. Há alguém encontrado digno entre os serafins, entre os querubins, entre os servos angelicais na presença de Deus, os 4 seres viventes, representantes de todos os anjos eleitos na presença de Deus, e dos 24 anciãos, representantes de todo o povo redimido de Deus, da antiga, a segunda e última e nova aliança. Há alguém digno, Jesus, apresentado como um cordeiro, como tendo sido morto. Ele é visto como aquele, como disse João no capítulo 1, verso 29, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como o cordeiro que foi imolado e sacrificado sobre o altar da cruz, para que os nossos pecados fossem justificados na presença de Deus. Então ele é exposto como o cordeiro pascal. Ele é exposto como aquele que fez expiação por nós, mas ele não terminou a sua missão na terra como um cordeiro ferido, porque no mesmo texto, ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. Ele é apresentado como o guardião do seu povo, o defensor do seu povo. Por isso, todos se curvam diante dele e passam a adorar pelos séculos dos séculos, assim como no capítulo 4, Deus é exaltado pelos os 4 seres viventes que estão dizendo dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus eterno. Ele é adorado, Jesus é adorado, porque embora o que aguarda por esses dias é um caos no nosso país, e aí alguns estão pensando que as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar, irmãos, nem no nosso país, nem em nenhuma outra nação. As profecias indicam que tudo vai piorar. Ou nós, como igreja, vendo a Escritura nos advertindo e nos preparemos para esta batalha, nos agarrando cada vez mais às verdades das Escrituras e uns aos outros como igreja, ou nós vamos sucumbir, cedendo às tentações deste mundo e relativizando verdades que são absolutas da palavra de Deus. Mas o que nós temos nos capítulos 4 e 5 é a revelação da autoridade e do poder de Deus na história da humanidade. E ler esses 4 capítulos, eles são altamente consoladores para a igreja, para aquilo que João vai revelar a partir do capítulo 6. Então, na primeira parte desta introdução sobre as profecias, as coisas que hão de acontecer, nós temos o centro litúrgico e teológico, os capítulos 4 e 5. E aí vemos nos capítulos 6 a 19, punições contra os ímpios, preservação e redenção dos santos, em 5 recapitulações. Isso significa que o capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 19, a história será contada 5 vezes, com palavras diferentes. A primeira história é contada com a abertura dos 7 selos, capítulo 6 ao capítulo 8, verso 1.
Leu esse texto? Bom, segunda recapitulação, 7 trombetas, contando a mesma história, mas agora usando um outro símbolo, capítulos 8, verso 2, ao capítulo 11, verso 19. Os selos revelam o que hão de acontecer. As trombetas são advertências que são dadas à humanidade através de tragédias, como prelúdio do julgamento final. Por isso, os símbolos são usados como selo que abre um livro que vai revelar, porque o símbolo do selo tem essa conotação, a revelação, a exposição do que vai acontecer. Quando nós começamos o capítulo 8, verso 2, agora nós temos as trombetas como símbolo e temos já as sinalizações das primeiras dores, culminando na grande tribulação, que é o que nós vemos nos textos posteriores. Capítulo 12, verso 1 ao capítulo 13, verso 18, temos agora a terceira recapitulação da história. João vai contar a história de novo, agora com outras ênfases, com outros símbolos, com outra maneira de descrever a visão que ele teve. A quarta recapitulação está nos textos do capítulo 14, verso 1, até o capítulo 16, verso 21. O Cordeiro e os 144 mil que são mencionados pela primeira vez no capítulo 7, e os juízos das taças. Então, sim, eu até tenho um gráfico não aqui, que eu poderia mostrar. Você tem os 7 selos. Basta ler com atenção, irmãos, vocês vão perceber. Quando chega lá no 7º selo, o 7º selo, ele se desdobra. João vai explicar o 7º selo a partir das 7 trombetas. Quando ele chega na 7ª trombeta, ele vai explicar agora a 7ª trombeta com a descrição das 7 taças. Então, há uma linha, nesse sentido, progressiva da revelação das punições de Deus contra a humanidade ímpia. E a quinta e última recapitulação sobre essa temática de punições contra os ímpios, preservação e redenção dos santos, nós encontramos no capítulo 17, verso 1 ao capítulo 19, verso 21. A queda da Babilônia. A Babilônia aqui nada mais é que um símbolo usado na literatura de João, de Apocalipse de João, para descrever o que ele descreveu antes, as 2 bestas exercendo a autoridade do dragão. Então a Babilônia é um novo símbolo que ele usa na progressão semântica para descrever as forças político-religiosas no mundo que exercem a autoridade de Satanás no mundo. Este sistema anticristão no mundo, que se opõe à igreja, esse sistema, ele é derrubado pela autoridade de Cristo, já no contexto da consumação final dos tempos. Apocalipse 17 até 19, verso 21. Aliás, é no capítulo 19 que nós vemos esse triunfo final de Cristo sobre esse sistema. E é ali que ele tem uma marca distinta, diferente do cavaleiro branco do capítulo 6, o primeiro selo. Esse tem uma marca distinta na sua coxa. É Jesus vindo gloriosamente ao mundo pela segunda e última vez para triunfar contra os seus inimigos. E aí nós temos o julgamento final, a última parte, e o reinado de Cristo em 2 recapitulações, somando a 7, dos capítulos 20 ao capítulo 22. O que João vai fazer? Vai repetir toda a história da consumação final, vai repetir toda a história, agora mostrando, dentro de uma linha progressiva, em relação às 5 recapitulações primeiras. As 5 recapitulações primeiras, elas descrevem os juízos de Deus e a redenção do seu povo na história dos últimos dias, que nós veremos agora adiante, tá? E o capítulo 20 ao capítulo 22, nós temos agora a descrição de como será esse julgamento final dos tempos. Então nós temos a 6ª recapitulação, profecias sobre o milênio, e a 7ª recapitulação, profecias sobre o estado eterno. Essas 2, elas repetem, são como 2 sentenças falando a mesma coisa, mas repetindo com ênfases diferentes, tá? Repetindo o mesmo período da história, mas com palavras e com ênfases diferentes. Bom, são essas as estruturas que nós temos dentro do livro do Apocalipse. A introdução histórica, teológica e pastoral, capítulos 1 ao capítulo 3, e o conteúdo das profecias, capítulo 4 ao capítulo 22, obedecendo exatamente a própria estrutura que Jesus deu a João. O centro litúrgico
teológico do livro, capítulos 4 a 5, punições contra os ímpios, preservação e redenção dos santos, capítulos 6 a 19, e o julgamento final e o reinado de Cristo, capítulos 20 ao capítulo 22. Agora, em terceiro e em último lugar, a hermenêutica reformada. Como que nós lidamos com esse texto apocalíptico, né? Como que nós lidamos com o livro? A hermenêutica bíblica reformada rejeita tanto o futurismo literalista, que muitos tratam o livro como algo que ainda acontecerá, e acontecerá de forma literal, como também nós rejeitamos o preterismo, ou seja, algo que se restringiu a acontecimentos passados, como se o livro de Apocalipse não tivesse nenhuma relação para nós hoje. É como se simplesmente estivéssemos lendo aquilo que aconteceu com a invasão dos romanos em Jerusalém, a destruição e queda do templo de Jerusalém, e como depois se estabeleceu um período pagão na terra de Jerusalém, profanando aquela terra, onde os instrumentos do templo se perderam, foram saqueados e tudo mais. É como se Jesus, através de João, estivesse comunicando às 7 igrejas da Ásia e pelo Espírito Santo a nós hoje, dizendo: tudo isso que está escrito no livro tem a ver com coisas do passado. Então, a nossa hermenêutica, a hermenêutica bíblica reformada, ela rejeita tanto esse futurismo literalista, como também o preterismo restritivo. 3 princípios inegociáveis da nossa maneira de interpretar o livro de Apocalipse. Primeira chave hermenêutica para nós é o que nós chamamos de cristocentrismo. Cristo é o foco e a chave hermenêutica de toda a profecia, que está explícito no capítulo 19, verso 10. Ele é o espírito da profecia. Quando o espírito sai do corpo, o que acontece com o corpo? O corpo morre. Todo o texto da Escritura perde completamente o seu sentido e o seu significado, se não houver Cristo como a chave hermenêutica. Então, o Apocalipse precisa ser lido com essa lente de Cristo. Cristo, Ele é o centro, Ele é o espírito da profecia. Tudo tem a ver com Cristo, muito mais do que qualquer outro personagem do livro. O livro tem a ver, como diz capítulo 1, verso 1, com a revelação de Jesus Cristo. Segundo, analogia da fé. A Escritura interpreta a própria Escritura, sem contradição em si. Então nós não precisamos pegar o livro do Apocalipse e fazer um amaranhado ali de afirmações desconexas, selecionar partes, ignorar outras, resgatar algumas partes de Ezequiel, do Êxodo, de Daniel, para montar e combinar com outras partes aqui do Apocalipse, para poder afirmar o que nós queremos afirmar. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos fazer essa ciranda, esse novelo com a Escritura, para tentar afirmar o que nós acreditamos ser a verdade para nós mesmos. Longe de nós, a Escritura, ela já cuida de si mesma, ela interpreta a si mesma, e o hermeneuta, o intérprete, o pregador, ele é sujeito a essa verdade absoluta, de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então eu não preciso ficar inventando tema, eu não preciso ficar inventando argumentação, eu não preciso ficar fazendo nada lúdico na frente para entreter os irmãos. A Escritura é suficiente em si, ela é poderosa em si, ela interpreta a si mesma, é ela quem dá o tema, é ela quem dá a mensagem, e somos nada mais do que servos das Escrituras. Elas que têm autoridade absoluta, não sou eu como pastor, que sou um passageiro, mas a Escritura permanece para sempre, ela continua sendo a verdade de Deus. Então a Escritura para nós, ela é a absoluta autoridade para dizer o que ela tem a dizer, sem interferência da nossa parte como intérpretes, como hermeneutas. Em terceiro lugar, a sensibilidade simbólica. Nós não lemos o texto de Apocalipse sem essa sensibilidade. Os sinais e imagens são entendidos em seu valor teológico e não literal. Nós não interpretamos de forma literal a mensagem que está sendo comunicada através dos símbolos. Ou melhor, nós não interpretamos os sinais e as imagens como algo literal. A besta que emerge da terra e que emerge do mar não são grandes monstros que vão surgir em algum mar aí no mundo. É preciso haver essa sensibilidade, que se trata de uma linguagem profundamente simbólica.
Assim, o Apocalipse não é um livro de especulações. Nós não temos que pegar, qual que é o sinal da besta? Nós não temos que pegar e começar a falar, olha, está vendo lá, Elon Musk, com a empresa Neuralink, está desenvolvendo um chip, isso é verdade? Para que todas as informações de cada indivíduo constem nesse chip, que pode ser escaneado e as informações pré-selecionadas serem reveladas. Nós não precisamos ficar procurando em Mikhail Gorbachev e Emmanuel Macron, nós não precisamos ficar procurando em Donald Trump, nós não precisamos procurar em Hitler, a figura de um homem que vai governar o mundo. Será esse? Não, não é esse. Aliás, entre aspas, os nossos pais da fé, os antigos puritanos, na antiga Inglaterra, quando você lê a Confissão de Fé de Westminster, quando você pega as 95 teses de Lutero, você percebe que naqueles dias já havia essa especulação de um homem que será o anticristão. Eles pensavam naqueles dias da reforma que o anticristo, esse homem que vai governar o mundo inteiro, era o Papa. Aí sai um Papa, não era aquele não, é esse agora. Aí morre esse Papa, não é esse não, agora é outro. Já chegaram a especular que é o genro de Donald Trump por causa das negociações de paz no Oriente Médio, o Khrushchev. Nós não precisamos, irmãos, ficar com essa expectativa sobre o anticristo, se já temos a expectativa de Cristo. Como diz lá em Filipenses, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Paulo diz que esta é a nossa ardente expectativa, Cristo. Nós esperamos, é o nosso Redentor, é Cristo. Então, nós não precisamos nos sujeitar a essas especulações doentias, essas neuroses. 7-Up faz parte da nova era. Babalu faz parte da nova era. Zump, símbolo de Satanás que caiu como raio na terra, faz parte. Nós precisamos dessas especulações. Somos guiados na direção de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós estamos caminhando. Então o livro não pode ser usado para ficar fazendo especulações. Não é honesto usar o livro do Apocalipse para ficar fazendo especulações. O livro do Apocalipse é para nós, a igreja, um manual de esperança e de fidelidade a Deus. É um manual. Ele revela o conflito espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas, conduzindo o povo à esperança, à adoração e à confiança no domínio soberano de Cristo. É isso que o livro trata. Escatologia reformada, penúltimo lugar, que trata essa temática aqui estrutural do livro, a escatologia reformada. Irmãos, quando nós estudamos escatologia, nós vemos basicamente três perspectivas da vinda do Senhor Jesus. Quando falamos de escatologia, escatos, tá? Que são últimas, né? E logos, estudo, lógica. Então, nós estamos falando de estudo das últimas coisas. E dos temas que mais nos chamam a atenção é quanto à vinda de Cristo. Quando que Cristo virá? Os Testemunhos de Jeová, não sei se os irmãos já leram sobre isso, é uma igreja que nasceu com essa expectativa na vinda do Senhor Jesus, né? Então eles profetizaram quando Jesus viria, e aí depois eles tiveram que reajustar as datas pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, quando falamos sobre escatologia, um dos temas predominantes na expectativa das pessoas ao tocar nesse assunto é quando que Jesus virá. Quanto à vinda de Jesus, há 3 correntes que tratam sobre a vinda de Jesus. A primeira é a chamada pré-milenista. Acreditam que Jesus, eu não vou descrever exaustivamente isso aqui agora não, tá? Mas acreditam que Jesus virá antes do chamado milênio. Eles interpretam o milênio, que é citado 3 vezes no capítulo 20 de Apocalipse, em todas as escrituras. A única vez que é mencionado o milênio relacionado com Cristo é apenas no capítulo 20 de Apocalipse. Esquecem as recapitulações, e que nesses paralelos falam sobre a vinda de Cristo. Esquece tudo, foca apenas no capítulo 20, ignora a estrutura do livro, foca apenas no capítulo 20 e agora começa a dizer quando que Jesus virá. Uns vão dizer que será antes do milênio, interpreta o milênio
como 1000 anos literais no mundo, que Jesus virá para reinar. Então, Jesus virá e só depois ele estabelecerá um reinado milenar. É o que dizem os chamados pré-milenistas. Outros vão dizer que não. Jesus primeiro virá, tá? Não, desculpa. Primeiro, a igreja vive uma era chamada Era da Igreja, e aí ela vive um milênio, literal, 1000 anos, sob o governo de Cristo, o governo espiritual, e só no final do qual Jesus, então, vem gloriosamente e estabelece o seu reino eterno entre os homens. Aos chamados pós-milenistas, acreditam que Jesus virá depois do milênio. E tem muitos que acreditam no milênio literal e afirmam que Jesus virá somente depois do milênio. A nossa posição reformada predominante é a chamada amilenista. A partícula de negação, milênio. Isso não significa que negamos o milênio, porque ele consta no Apocalipse capítulo 20 como uma verdade a ser considerada, certo? A diferença é que nós negamos o milênio literal e interpretamos o milênio como simbólico, que nós veremos aqui mais adiante. O amilenista acredita que estamos nos últimos dias e que Jesus poderá vir a qualquer momento. Então Jesus ele poderá se manifestar entre nós a qualquer momento para resgatar gloriosamente o seu povo. Essa corrente amilenista acredita que estabeleceu-se o milênio simbólico com a primeira vinda de Cristo, tá? Então o milênio ele é simbólico nesse sentido. E aí nós temos Jesus dizendo sobre os princípios das dores que se culminarão na chamada grande tribulação, nas passagens de Mateus capítulo 24, e ele repete esse mesmo discurso, o evangelista Marcos repete no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Então, quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, versos 3 a 14, os discípulos perguntam para Jesus, quando nos dê um sinal, né? Quando essas coisas vão acontecer? Então Jesus fala sobre os sinais do fim, e ele simboliza na sua linguagem os sinais do fim, chamando esse tempo de princípio das dores, analogia de uma mulher que está se preparando para dar à luz filho. Então ela começa com aquelas contrações, os intervalos são mais longos, mas ela começa com aquelas contrações. Então nesses chamados últimos dias, ou esse milênio simbólico, essas dores, essas punições divinas, o avanço da iniquidade no mundo, do caos no mundo, das tragédias, você sente agora como uma sinalização de trombeta, avisando que o fim está próximo, porque isso sempre aconteceu na história. Mas agora acontece como sons de trombeta avisando, estava chegando a hora, tá? Porque os judeus compreendiam muito bem a linguagem da trombeta. Cidades eram fortificadas com grandes muros e sobre eles ficavam sentinelas. Então, na proximidade dos inimigos, as sentinelas, elas tocavam as trombetas, as pessoas fechavam os portões das cidades e elas se preparavam para a batalha. Então, essa linguagem das trombetas, os judeus entendiam muito bem. E essas trombetas estão sendo tocadas, não literalmente, mas elas estão sendo tocadas através dos eventos que Jesus chama aqui de princípio das dores. Aí, lendo no discurso de Jesus, Mateus capítulo 24, agora, versos 15 ao verso 28, temos os eventos finais, são as dores do parto. E você percebe na linguagem de Jesus que o que era antes princípio agora está intensificado, é o que a Bíblia chama de grande tribulação. E ainda na cronologia dos eventos exposta pelo Senhor Jesus no capítulo 24 de Mateus, agora versos 29 a 31, você tem a revelação de Jesus gloriosamente vindo sobre a humanidade e julgando os seus inimigos. Então você tem no discurso de Jesus, princípio das dores, culminando na grande tribulação e terminando com a manifestação da vinda de Jesus. Então isso acontece na segunda vinda de Cristo, como exposto no capítulo 19, verso 11, e o julgamento final. E a partir da manifestação de Jesus, então nós entramos no chamado estado eterno na presença de Deus, enquanto os ímpios são destinados a um estado eterno, banidos da presença de Deus. Então, o amilenista, ele acredita exatamente na leitura de toda a Escritura, não apenas de Apocalipse, exatamente nesta ordem. Cristo inaugura o reino milenar. Ele não haverá de ser rei, ele já é o rei, por isso é visto entre os candeeiros no meio da igreja, reinando com o seu povo, tá?
e ele virá uma segunda vez apenas, mais uma vez, para trazer juízo sobre a humanidade e resgatar eternamente o seu povo. Então, resumindo, com a queda houve a promessa em Gênesis 3,15 de que o Messias viria, e haveria de dar agora, pela sua autoridade, pela sua mediação, um estado eterno. Os homens redimidos na presença de Deus e os ímpios destinados para a morte eterna. Então, com a primeira vinda de Cristo, inaugura-se o que nós chamamos, como já vimos aqui, os últimos dias, o famoso já e ainda não. O rei veio, mas ele não veio na sua plenitude, porque ele virá agora como o leão da tribo de Judá. Ele trouxe o reino, estamos perseverando porque Cristo reina entre nós, e o momento da ceia fala exatamente da presença real de Cristo no nosso meio. Ele reina no nosso meio, mas esse reino ainda não foi visto na sua plenitude, o que haverá de acontecer somente quando ele vier. Por isso chamamos esses últimos dias de já e ainda não. Do ponto de vista da igreja, Cristo está reinando nesse chamado últimos dias, é o milênio simbólico. Do ponto de vista da sociedade ímpia, ele já está executando os seus juízos preliminares. Ele já está executando aquilo que nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Então, em relação ao milênio escatológico, em que Cristo reina no meio do seu povo, nós temos essa revelação de Cristo reinando. Em relação às tribulações que estão acontecendo no mundo, o que Cristo está fazendo, Ele está advertindo a humanidade. E essas advertências estão sendo ignoradas, mas Ele está advertindo a humanidade, pelas Escrituras e pela natureza. Então, no final desse período, Ele vem uma última vez para julgar e estabelecer o estado eterno, como nós vimos aqui. Então o livro aponta para o reinado atual de Cristo e o avanço do seu reino, a certeza do juízo vindouro e da vitória final, o consolo da igreja em meio à tribulação, a esperança do novo céu e da nova terra. É a nossa esperança. Um dia estaremos todos reunidos na presença do Senhor por causa do Cordeiro que foi morto. Em Romanos 13, versos 11 ao verso 14, nós lemos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, mas não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este texto do apóstolo Paulo traduz claramente aquilo que nós estamos tratando do ponto de vista da escatologia. Primeiro, quando ele diz, vai alta a noite, ele está falando, irmãos, desse período de tribulações. Vai alta a noite, onde os homens agem ocultando as suas obras malignas, se sentindo seguros e confiando na impunidade porque estão ocultados pelas trevas. Vai alta a noite, se referindo às tribulações. Depois ele diz, vem chegando o dia. Ele está fazendo uma referência a Cristo. Cristo está vindo. E esse dia está cada vez próximo. Não foi assim que Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho nas terras de Zebulon, no norte de Israel? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus estava ali, já anunciando que ele voltaria depois para poder chamar todos à prestação de contas. Então ele está dizendo, estou anunciando o evangelho para vocês, para que vocês tenham tempo de ir crendo nele e se arrependerem. Porque depois que vocês me virem novamente, vocês haverão de ter que prestar contas a mim. E eu virei não apenas como aquele que está dando a chance para arrependimento. Eu agora voltarei para punir aqueles que não se arrependeram. Foi assim que ele começou a pregar nas terras de Zebulon. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 13, vem chegando o dia, se referindo ao dia de Cristo. Dia de prestação de contas. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios,
todos hão de se apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos hão de prestar contas de si mesmo diante de Cristo. Não tem papai, não tem mamãe, não tem amigo, não tem diabo para você colocar desculpa. É você que terá que responder pela sua fé em Jesus Cristo, à luz de todo o evangelho que você teve a oportunidade de ouvir em toda a sua vida. Vem chegando o dia, diz o apóstolo Paulo. E aí ele faz uma referência à salvação final, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cristo no passado morreu por nós e fez expiação pelos nossos pecados. Nós estamos sendo salvos porque neste momento o pecado que ainda habita em nós, embora tenha perdido o efeito eterno, ele está sendo expurgado pelas Escrituras que têm o poder dessa santificação, educando a nossa mente, os nossos desejos e as nossas decisões e comportamentos. Nesse sentido, estamos sendo salvos, mas seremos salvos quando Cristo vier e o nosso corpo for completamente restaurado, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando este corpo mortal for revestido de incorruptibilidade. A presença do pecado, que Paulo faz menção em Romanos capítulo 7 sobre ele, pecado que habita em mim e que habita em nós, ele deixará de existir, porque no retorno de Cristo essa presença será removida, o nosso corpo será restaurado à semelhança do corpo de Cristo, para vivermos assim na presença de Deus por toda a eternidade. Nesse dia, todo choro, toda lágrima, toda dor e a morte não terá mais poder sobre nós, porque primeiramente fomos espiritualmente redimidos. O nosso corpo haverá de ser redimido no dia de Cristo, o dia da ressurreição dos nossos corpos e transformação dos corpos daqueles que estiverem na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nesse dia nosso corpo será completamente restaurado, estaremos na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu tenho 50 anos de idade, já são 50 anos a menos desse tempo que se aproxima. E para muitos, esse dia chega quando ele dá o último suspiro nessa terra. E nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então é claro na teologia de Paulo que nós ainda seremos salvos plenamente quando Cristo vier. E ele termina com uma exortação pastoral. Já é a hora de vos despertardes do sono, meus amados irmãos. Abandonar esse estado de letargia, de falta de paixão missionária, desinteresse pela palavra, omissão em relação às orações, negligência em relação àqueles que sofrem. Já é hora de vocês se despertarem desse sono, relativizando o pecado, não se esforçando diariamente para abandoná-lo, abandonar mentira, inveja, contenda, maledicência, ira, abandonar desobediência aos pais, o descuidado dos nossos pais, dos nossos idosos. Já é hora de vocês se despertarem para enxergarem o mundo pela ótica divina, de um mundo caído por causa do pecado, o diabo fazendo festa no meio da sociedade, enquanto vocês têm a palavra da verdade, que transforma, que liberta, que traz salvação. É hora de vocês se despertarem do sono, é hora de alçarem a voz de vocês, proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Paulo está dizendo, já é hora de vos despertardes do sono, então deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das obras da luz, andemos dignamente como em pleno dia, sem medo de expor as nossas obras, porque só expõe virtudes. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versos 16 a 17, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Deus e Pai que está nos céus, porque essas boas obras nada mais são do que uma exposição na nossa conduta de que Cristo está em nós. Não é o ramo que dá fruto de si mesmo, é o ramo que dá fruto da videira, é Cristo evidente em nós. É Cristo transposto por nós, é Cristo vivendo em nós e testemunhado em nós pelas nossas condutas, pois vivemos por fé e não por obras. Então é hora de vocês
viverem como em pleno dia, não em orgias, promiscuidades das mais variadas sexuais, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho que vocês precisam carregar. Para terminar, meus irmãos, faltando 4 minutos, o Apocalipse foi escrito para consolar e fortalecer o povo de Deus, não para produzir medo. Abordemos esse livro com coragem, abordemos e lemos esse livro como uma experiência de fortalecimento da nossa fé. Ele mostra que por trás das calamidades, das perseguições, está o trono e o Cordeiro. A mensagem central é simples e triunfante: Jesus vence. E por meio dele, a igreja também vence. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A igreja vence, não é pela sua localidade, seu poder financeiro, sua influência na sociedade. A igreja vence não é pelo seu pastor, pela sua publicidade nas redes sociais. A igreja vence por causa do sangue do Cordeiro. Nós estamos falando também daqueles que estão debaixo de árvores, nos rincões deste mundo, meditando na palavra de Deus e reverenciando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que vive e viverá eternamente. O Apocalipse é o coroamento da revelação bíblica. Seu enredo, ele une tanto o Antigo como o Novo Testamento em uma só unidade, mostrando que o Deus que criou e redimiu o mundo também o consumará em glória. Ele nos chama a fidelidade e a adoração, a vigilância e a esperança, pois, como disse em Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quer conhecer mais sobre o livro do Apocalipse? Está aqui a sugestão para que você, junto com as Escrituras, seja auxiliado por essa obra que eu estou apresentando aos irmãos. E aqui está o meu contato. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, onde geralmente estou publicando frequentemente devocionais. Então, nas principais plataformas das redes sociais, estou lá à disposição dos irmãos. Podem escrever pelo direct, tá? Pelas redes sociais. Eu geralmente respondo todos que me escrevem, tá bom? Prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe como igreja, e hoje à noite, se Deus nos permitir, estaremos mais uma vez, não dando um estudo, mas pregando a palavra de Deus, tá bom?